A vida é feita de sonhos e você está fazendo o que com os seus? Muitas pessoas desistem dos seus sonhos no meio do caminho ou até desistem de sonhar. Mas se todo mundo resolver fazer isso, o mundo fica estagnado, porque tudo que saiu de inovação e melhoria no mundo saiu do sonho de alguém. Eu sou Vanessa Sesnick, sou doutora em psicologia e o Vozes de Superação nasceu para te ajudar, a te inspirar, a superar os seus obstáculos para você conseguir realizar os seus sonhos. E para isso, hoje eu tenho um convidado super especial, que é o Fabinho Nascimento, da Contabilidade FN. Muito obrigada, Fabinho, por estar aqui hoje, por ter aceito esse convite e contar a sua história de superação. A gente quer saber o que é que você faz da vida, o que é que você já conquistou e, o mais importante, quais foram as dificuldades que você encontrou no meio do caminho, porque a gente quer saber como é que você fez para superar. Obrigado você, Vanessa, pelo convite. Meu nome é Fabinho Nascimento, da Contabilidade FN, é uma contabilidade hoje sediada em São José dos Campos, em Cruzeiro, temos uma filial. E eu já superei muitos desafios nessa vida, desde cedo, né? Eu era um jogador de futebol profissional, onde eu já tive minha primeira superação, que eu tive muitas lesões e eu não consegui progredir na carreira de futebol profissional. Mas eu sempre fui um cara muito otimista, então desde sempre eu sempre entendi que aquilo era para mim. Então se eu estava enfrentando aquele obstáculo, era que eu deveria seguir um outro caminho, né? Então a partir daí eu também já estava me formando em ciências contábeis, mas eu sempre fui um cara de empreender também. Eu sempre gostei desde dos 15 anos de idade. O próprio dinheirinho que eu ganhava no futebol já na época, eu já guardava para poder ter o meu carro com 18 anos, para poder fazer as minhas coisas, comprar o meu apartamento. Então, eu sempre gostei de ser um empreendedor. E meu pai, naquela época, ele já tinha um escritório de contabilidade, que é esse mesmo escritório. Depois a gente teve algumas mudanças de nome só, né? Depois que eu assumi de vez. Mas era o caixa eletrônico da família, né? Era onde eu tenho mais 3 irmãos, né? Era onde toda a renda familiar, né, vinha dessa empresa. A administração sempre foi uma administração familiar e não uma administração profissional de todo o negócio. Com certeza teve problema em tudo isso, eu vou querer saber. Deixar você terminar seu resumo, que eu quero saber tudo Não, isso. com certeza, por muitos anos deu tudo muito certo, né? Meu pai criou os 4 muito bem criado, né? Pagando faculdade, sempre ajudando, né? Todo mundo, todos eles são empreendedores hoje, ajudou muito, mas eu já tinha tido esse primeiro desafio com meus 20 anos, que foi ter largado o futebol profissional, e logo em seguida eu comecei a empreender. Então eu tive um society, tive uma lanchonete, tive academia, tive imobiliária, um restaurante lá em Guarapari. Eu tive vários negócios, uma gráfica, vários negócios, porque eu queria sair, né, não dar mesmo sendo já formado em ciências contábeis, a minha intenção não era seguir no escritório, porque era um escritório familiar. Uhum. Então todos os meus irmãos, todo mundo teria direito também, e eu queria seguir com as minhas próprias pernas, né? Acho que era esse o objetivo, com a imaturidade que a gente tem, né? Não tendo entendimento, né, familiar, e não tendo para também evitar problemas familiares. E aí muitos desses negócios deram certo, tantos outros deram errado. Então, problemas Então financeiros. já sabemos que você já tentou muita coisa, algumas deram certo, as outras deram errado. E eu quero começar pelas coisas que deram errado, porque tem um monte de gente assistindo a gente nesse momento que de repente está dando algo errado na vida dela. E de repente ela precisa saber entender como que você fez para superar aquilo. Então, quando você estava lá jogando futebol e teve suas lesões e você não conseguiu se manter jogando futebol, o que é que você sentiu de ter que interromper a sua carreira por conta das lesões? Acho que primeiro é uma tristeza muito grande. Acho que para todo mundo que tem um sonho, né? E meu sonho era ser um jogador de futebol profissional. Então, acho que o primeiro desafio, acho que a primeira superação foi isso, né? Acho que nos primeiros dias a tristeza bate, né? Você passa aí 1 ou 2 dias chorando, mas como eu falei, eu sou muito otimista, então não tem tempo para ficar chorando. Então, a partir daí eu falei, agora, né? O que eu preciso fazer? Então, a partir daí eu também entrei trabalhando no escritório do meu pai na época,
né? Comecei aprendendo todas as funções, office boy, contábil, fiscal, departamento pessoal, que naquela época eram os departamentos que existiam, né, dentro de uma empresa contábil. E ao mesmo tempo, o que que eu vou fazer? Então, já junto com alguns amigos, né, vamos tentar empreender em alguma coisa, fazer alguma coisa. Em 2007, né, foi meu primeiro empreendimento, que foi o Futebol Society. Por muitos anos, ele foi da onde vinha a minha maior renda, né, não era uma renda, uma E o super que que renda. era exatamente? Porque assim, eu não entendo disso. O que é empreender com futebol society? Lá a gente tinha 2 quadras de Futebol Society, onde a gente fazia locação para o pessoal jogar, bater a sua bola. Uhum. Aí tinha o bar, a lanchonete, escolinha para os alunos, né, praticarem o futebol. Naquela época a gente tinha parceria com um clube na época. Depois, até ao longo desses 12 anos, a gente mudou a bandeira do Society. Mas valeu muito a pena porque foi muito aprendizado, foi muita confusão também, porque eu coloquei, entraram alguns sócios dentro do Society, onde eles não tinham como prioridade esse futebol, então, que também serve como lição, às vezes muita gente está passando por isso, então, esse alinhamento de sociedade ele é muito importante, porque na Uhum. época eu acabei perdendo alguns amigos que frequentavam a minha casa e a gente, por discordância, por pensamentos diferentes, e a gente, depois de muito tempo, a gente vê que também não vale a pena. O importante é você alinhar bem quem está entrando com você. Alinhar as expectativas de cada um, o que cada um quer, o que que cada um pensa, e a partir daí fazer um negócio. A partir daí fazer um negócio, porque Porque é igual um casamento. é, é igual um casamento. Então você, como marido e mulher, você tem que alinhar as expectativas, alinhar aquilo que você quer. E não foi isso que foi feito na época, né? Foi uma das falhas. Entrou muito mais pela amizade do que... É muito legal você falar isso. Porque muita gente realmente faz negócio Exatamente. com pessoas, amigos, vamos lá, vamos, só que não sabe exatamente se a função daquelas pessoas encaixaria junto, trabalhando junto, se tem a mesma visão para o negócio, e isso faz toda a diferença. Porque quando um sócio está querendo puxar a empresa para um lado e o outro está querendo puxar a empresa para o outro lado, para onde que essa empresa vai, Exatamente. né? Foi isso que aconteceu, e aí isso desgasta, né? Desgasta a relação. Como eu falei, a gente acaba se afastando de alguns amigos, que aí Sim. depois, hoje, graças a Deus, a gente retornou à amizade, porque é imaturidade, né? Foi feito a Uhum. sociedade muito mais pela amizade, muito mais pela vontade de estar num ambiente gostoso, de poder bater uma bolinha de vez em quando e tudo mais, e não no negócio em si. E aí o negócio ele acabou sendo prejudicado, né? Uhum. Prejudicado pela má gestão que a gente... E todo negócio, a gente precisa pensar no negócio. Porque se Exatamente, você tem outras motivações que não o negócio não vai para frente. exatamente, Para o negócio se sustentar, pagar funcionário, ter o dinheiro de vocês, ter o dinheiro da estrutura, da entrega, custa caro. custa Então, para caro. ele se sustentar, precisa de dinheiro, E quem né? pagava o preço era, era a própria empresa. Ela Sim. pagava o preço pela má administração. Uhum. Mas isso foi um negócio que ele deu muito certo por alguns anos, depois no final ele já deu muito errado, né? Contando um pouquinho dessa trajetória, e dentro desse primeiro negócio, com o próprio capital, como eu falei, como ele deu certo inicialmente, eu fui gerando outros negócios. Quero saber um pouco mais sobre esses negócios, mas antes, você que está aqui assistindo, aproveite, se inscreva aqui no nosso canal e deixe o seu comentário sobre o que você está achando e que insights você está tendo sobre essa entrevista. Agora vamos voltar que eu quero saber sobre tudo isso. Então, eu encontrei diversos obstáculos, né? O primeiro deles foi financeiro, né? Porque, como eu falei, os negócios, esse meu primeiro negócio, por algum tempo, ele deu muito certo. E depois, nos últimos anos desse meu negócio, ele já não estava indo bem. Mas eu fui empreendendo, porque alguns negócios eu procurava um capital de terceiro para poder fazer investimentos. É, E alguns negócios acabaram dando errado justamente por amadorismo, justamente por querer empreender sem conhecimento do mercado, empreender sem entender o público-alvo. Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. E por sociedades mal feitas, e isso vai trazendo, né, um prejuízo financeiro, porque, novamente, a empresa acaba não gerando o recurso necessário para que Uhum. você
tem uma vida próspera e tranquila. Agora, rapidamente, quando acontecia de você perceber que outro negócio ia dar errado, ou que ia ter essa dificuldade financeira, como é que você se sentia? A gente fica algumas noites sem dormir. Eu não tinha um sono equilibrado, porque a preocupação era sempre iminente. A preocupação de chegar ao quinto dia útil e você não ter dinheiro para pagar os funcionários. E aí tem que dar seu jeito, né? E muitas das vezes esse seu jeito, o dinheiro que você pega, ele é mais caro. Às vezes é muito mais caro, depende de onde você pega esse Quando dinheiro. você fala pegar esse dinheiro, é fazer um empréstimo, alguma coisa assim. Empréstimo e até agiota, né? Que é o mais comum hoje no mercado brasileiro. Então, porque muitas vezes você não tem nem banco, dependendo da situação que está a sua O banco não empresa, vai emprestar. o banco não vai emprestar. Então você tem que pegar o dinheiro às vezes com terceiros, com pessoa física. Então esse Deve dinheiro ser uma preocupação constante, é né, uma Fabinho? preocupação tremenda e aí tudo isso prejudica o pessoal, né? Não tem como, a gente fala, não tem como. A gente até fala para os colaboradores e para a gente mesmo tentar se desligar o profissional do pessoal, você chegar em casa e ficar tranquilo, mas não tem como você ficar tranquilo. Você chegava em casa, Você chega em casa preocupado, chega em casa chateado, como é que vai ser feito, como é que eu vou fazer. Então, assim, mas muitas coisas deram certo ao longo do caminho, até teve empresas que cresceu e a gente acabou vendendo. Então, a grande questão é que chegou em 2017, depois de 10 anos do meu primeiro empreendimento, né, que foi o Society, eu já cada vez mais evoluindo dentro do escritório, porém, dentro da empresa do meu pai, porém, ainda só 2009 que eu me tornei sócio, porque eu ia casar, e aí ele entendeu, eu já tinha uma parcela de clientes lá dentro da empresa. Ele falou, ó, eu vou te dar esse percentual, né, porque você vai constituir outra família e tudo mais. Mas mesmo assim eu levava o escritório como um secundário, né? E aí depois eu fui percebendo que eu levava tudo como secundário. Na verdade, eu não tinha um foco, que né? lindo Então, você perceber isso. eu não tinha um foco. Eu estava espalhando brasa e não estava fazendo fogueira em nada. É como se você vivesse dividido. Exatamente. Você nunca estava inteiro Nunca em estava algum lugar. inteiro em nada. Conversando com a minha esposa, né, em 2017, depois de uma conversa longa que a gente teve, eu tinha uma vida assim razoavelmente legal, muito mais status por ter 4 empresas, mas que não gerava retorno financeiro nenhum mesmo. Que eu ficava eu tinha aquela sensação que eu estava vivendo numa roda gigante. Momentos bons, momentos ruins. Momentos bons, momentos ruins. Não tinha segurança financeira, mesmo tendo 4 empresas. Não tinha segurança financeira, não tinha nada equilibrado. Vamos falar assim, eu não me sentia realmente realizado. Eu não entendia que eu estava tendo sucesso. Então, o fato de ter 4 empresas naquela situação, alguns problemas societários. E quem vê de fora, Fabinho, fala: ó, empresário, tem 4 empresas. Era Não isso. imagina o que é que você estava vivendo Era para isso. manter isso. E o pior dessas 4 empresas naquela época era o escritório. O escritório, De contabilidade. mais um ano depois a gente tinha fechado as portas. Por quê? Porque a gente já faturava menos do que se gastava. Então ele estava estagnado, meu pai já estava cansado, a gente não estava entendendo o porquê também que tudo aquilo estava acontecendo e as empresas também estavam se pagando. Então não tinha nada certo, nada forte. Não tinha nada em crescimento. E quem não está crescendo está morrendo. Então não tinha nada em crescimento naquela É época. muito boa essa frase. Porque a empresa que não está crescendo está morrendo. Quem não está crescendo está morrendo. Isso é fato. Não só a empresa, os seres humanos também. O ser humano também. Então, quem não está crescendo em conhecimento, também eles estão morrendo. E a empresa que não está crescendo está morrendo. Então, isso para mim é muito claro hoje. E não era na época. Porque eu me via no final de 2017. Eu já tinha feito uma pós-graduação há muito tempo atrás, em 2005. Então, fazia 12 anos. Eu era um cara que não estudava. Eu era um cara que me achava o super empresário e sem dinheiro no bolso. A grande verdade era essa. Então, era um cenário de fracasso mesmo, total, onde a minha esposa me convenceu, falou, você é formado em ciências contábeis, você fez planejamento e controle empresarial, você já aprendeu tudo que você tinha que aprender nos seus negócios, pancadas, sociedades, falta de dinheiro e tudo mais, assume a empresa do seu pai. Que legal essa visão que ela teve. E porque é o negócio que você se formou, é o negócio que você tem competência para fazer. E a partir dali, 2018,
Foi uma fase muito legal da minha vida, mas ao mesmo tempo muito desafiadora, Por quê? porque naquela época quem já era sócio do Society, né, que eu já estava há anos, e contava muito com o meu poder comercial, porque eu sempre fui muito de relacionamento comercial e tal. Era o meu melhor amigo, meu irmão, que até hoje ele continua na empresa. Então o meu desafio era falar para ele que eu não ia mais participar, mesmo ainda estando na sociedade, e que eu só ia arrumar alguém, né, para que assumisse o meu lugar. Então ele continua me amando, a gente continua amigo, mas eu sei que para ele foi complicado. Então, Você teve, para poder dar um passo para focar naquilo que você precisava, você precisou abrir mão de algumas coisas. exato. E mesmo abrir mão de uma empresa que estava faturando, estava bem. Sim, estava equilibrado. Mas naquele momento você viu que para você seguir para o próximo nível que você queria, você não podia continuar dividido como você Não. estava. Eu precisava focar, encerrar alguns ciclos, né, da vida. Então, graças a Deus, em pouco tempo eu consegui colocar uma pessoa que já estava lá, que tinha um estúdio de personal lá dentro, que também tinha o mesmo perfil do que eu tenho, comercialmente Perfeito. falando. E acabou dando certo. Isso deu super certo. Isso que você vai contar agora, me conta já já. Depois que você colocar um joinha aqui pra mim e aproveita e segue a gente lá no Instagram também, @Vozes de Superação TV. Lá você vai ver bastidores, você vai ver interação, engajamento, uma conversa que a gente pode ter de uma proximidade muito maior. Então, voltando, quero saber essa continuidade da história. Exatamente. Na época eu tinha o Society, tinha academia e estava no escritório, ou seja, espalhando brasa e não fazendo fogueiro como deveria. E meu primeiro desafio foi, né, comunicar esse meu amigo, que era meu sócio no Society, né, avisado que eu precisava focar, porque a empresa que eu queria tocar mesmo de frente, que era o escritório, voltar para onde eu fui formado, estava precisando de ajuda, né, naquele momento talvez mais de ajuda do que o próprio Society. Então foi um desafio, porque é sempre uma conversa delicada, ó, tô saindo, eu vou colocar alguém aqui no lugar, pode ficar tranquilo. Ele tem muito mais o perfil administrativo, mais operação, e eu sempre fui mais o comercial, mas Deus também me abençoou, e aí eu coloquei a pessoa certa no caminho, e tá até hoje com eles, estão voando lá, estão super bem, né, graças a Deus. E a partir de 2018 tive esse desafio, aí foram surgindo os problemas financeiros, onde foram os maiores desafios da minha vida. Os maiores desafios de todos mesmo, porque mesmo depois de ter parado o futebol, entender, a gente descobriu que a gente tinha uma vida legal, né? Meu pai tinha proporcionado pra gente uma vida legal, mas naquele momento não, era muito ruim mesmo, né? Não era só o que eu via, que era receita era menor que a despesa. Tinha outros problemas financeiros maiores. E aí, em 2018, eu tive que assumir de frente isso. A gente já mudou a sede, foi para uma sede melhor, uma sede mais bonita. E eu fui me deparando com esses problemas financeiros que a gente estava endividado, a família estava, né, a família Nascimento estava endividada E naquela época. nisso, a empresa não era só sua. Meu pai detinha 75%, eu ficava com 20, eu tinha Sim. 25%. Só que você falou, né? Empresa familiar, todo mundo meio que Não, a administração era do meu pai. Então tá. ele resolvia Então tudo. você tinha ali naquele momento as rédeas do negócio na sua mão. 2018 eu assumi. Pronto, Falei, agora, isso pai, que eu queria entender. eu quero assumir de vez o escritório. Eu vi que ele já estava cansado, E né? tava super endividado. Cansado, e a gente não sabia desse endividamento. Tá. A gente sabia de algumas dívidas, mas a gente não sabia de todo o endividamento. Qual foi a sua sensação quando você descobriu? Tipo gente, tem muito mais dívida, o buraco é muito mais embaixo. Então, o primeiro é tristeza, né? E o segundo, que eu até falei com ele, né, sobre isso, eu tô aqui do lado, né? Eu nunca soube, né? E aí foi uma situação muito difícil. Chamamos a família toda, nos reunimos, né? Para falar sobre o que estava acontecendo. Eu também sofri questionamentos, mas como que você não sabia, né, de tudo isso? E não sabia porque a administração era dele, né? Sim. E era um dinheiro que não circulava por dentro da empresa. Então eram situações que ele fazia, e os débitos não eram nem tanto com bancos, eram com pessoas físicas, né? E a partir dali eu falei, tá bom, chorar não adianta, espernear não adianta, né? Então vamos assumir, procurei muita ajuda naquela época,
Então, eu precisava mudar o mindset, porque eu entendia que, assim, como ele era o meu mentor, sempre foi, né? Sempre me espelho, porque profissionalmente ele sempre foi muito bom, o melhor que eu conheci. Talvez eu fosse seguir o mesmo caminho. Se você seguisse os mesmos ensinamentos que o seu pai tinha, provavelmente você ia cair nos mesmos desafios. Você precisou buscar outras referências para aprender outras coisas novas, para realmente conseguir fazer essa empresa crescer de novo. Eu precisava quebrar, principalmente o mindset financeiro. Ah, Eu precisava seguir um outro caminho, aham, né, para que fizesse com que o meu negócio evoluísse e fizesse com que a minha vida também evoluísse, aham. né, financeiramente e de forma sólida, né, de forma concreta e sólida. Então, a partir dali eu voltei a estudar. Hoje eu sou um alucinado por estudo. Desde lá eu estou em diversas mentorias, mesmo sem dinheiro, na época eu não tinha para É pagar. importante. E mesmo sem dinheiro, você resolveu Mesmo sem investir em dinheiro. mentoria, em curso. Atrasava a mensalidade e tudo mais, mas eu falei, cara, se eu não voltar a estudar, se eu não voltar. O mercado contábil já tinha mudado, já era Uhum, outro mercado contábil e a gente estava naquele escritório tradicional tá. e tudo mais, então o mercado contábil já era outro. Então, desde lá, eu estou sempre envolvido no mercado contábil. Hoje eu já sou reconhecido e conhecido por todo o mercado contábil. Já dou palestras para outros contadores. Mas Uhum, naquela época eu não tinha dinheiro, como a receita era menor que a despesa, eu não tinha dinheiro nem para pagar os custos, nem para colocar uma despesa nova, né? uhum. Dentro do dia a dia. Mas mesmo assim se Mas arriscou. eu não tinha, não tem, a gente tem que arriscar, você não pode desistir. Era muito fácil a gente virar as costas e falar, eu não tenho nada com isso e vamos, ó, isso aqui é seu e eu vou assumir. Então, a partir dali, eu comecei eu falei, cara, eu preciso fazer isso crescer, tracionar. E qual que foi a mudança no mindset que você acha que foi a mais importante nesse período? Primeiro, comportamento. É, Segundo, tudo na vida é uma escolha. Eu escolhi ter aquelas empresas que hoje me fez um contador muito melhor, então eu tinha que passar Uhum, por isso. E eu precisava fazer a escolha certa, que eu acreditava que eu tinha feito, né? Que a minha esposa, a gente conversando, que eu tinha que escolher aquilo e vivenciar aquilo. Voltar a estudar, porque isso para mim mudou completamente o curso do que a gente se tornou, né? Do que a gente está se tornando. Então, naquele momento, na verdade, era tanto desafio que não dá nem para. Desafio emocional, familiar, aquelas conversas duras de família, né, para ter o entendimento, situação financeira, e eu falo de financeira eu lembro que final do ano, você passar um cartão nem de débito nem de crédito vai, só que o cara te conhece na padaria ali e passa. Então, eu precisava mudar aquilo e assim. De falar assim, meu, eu não quero isso na minha vida. Eu preciso mudar isso, então eu você preciso tomou mudar. uma Eu tinha decisão. filho, Você, imagino. tinha esposa, eu falei, eu tenho uma família, e eu quero fazer algo diferente. Então, 2018 foi isso, a gente começou a crescer, começou a tracionar, eu precisava, uma das coisas que você aprende, né, não existe nada antes da venda, então eu precisava trazer clientes novos. 2018 e 2019 foi muito desafiador porque ainda fui perdendo alguns clientes na empresa. Por quê? Porque eu fui descobrindo aos poucos, o cara atrasava o honorário, mas o que que é? Tinha um dinheiro emprestado aí e tal, e aí começava a ter algo. Mas o mais importante é o que está na Bíblia, né? É honrar pai e mãe. Aí chegou em 2020, você tem uma noção assim, a nossa dívida familiar, né? Chegou em 2 milhões, né? 2 milhões. 2 milhões. Somando desde 2018, quando a gente fez essa primeira reunião familiar, a gente já tinha a noção de uma quantia de dívida, né? Porém, acho que por orgulho do ser o gestor da família e tudo mais, algumas outras coisas, acho que ele não teve coragem de contar. E eu falo que eu entendo. Na época eu não entendia muito, mas eu entendo muito bem, porque eu também sou pai de família, né? E ele sempre foi o provedor da família, né? E aí quando foi final de 2019, o escritório indo bem, crescendo, e vários credores já estavam negociados, então eu chamei todos eles desde 2018. Eu falei, eu vou conseguir te pagar assim, assim, assado, vai ser isso. Talvez não seja da forma como você gostaria de receber, mas eu vou honrar todos os compromissos que tem. E aí, final de 2019, mais um baque que a gente soube
Aí, no final da tarde de uma terça-feira, meu pai manda um e-mail para a família toda, falando que ele tem mais algumas dívidas. E aí, na quarta-feira pela manhã, um agiota chega na porta do meu escritório para falar sobre isso. Muito provavelmente por isso que meu pai mandou um e-mail no dia anterior. E aí, só foi. É, é um baque, né? Você tem Claro. um baque, uma pressão, você se preocupa também com os seus Pela filhos, com a sua. segurança da família. Exatamente. E a partir daí eu chamei meu pai para conversar, Tá. porque ainda ele continua sendo eu falo, meu ídolo, eu amo ele, eu tenho certeza que não tem nada do que ele fez foi por alguma maldade, algo do tipo, Uhum. ele fez porque ele ajudou muito a todos, né? Não só nós filhos, minha mãe e alguns familiares, né? Sempre ajudou. Ele meio que queria garantir que ele estava sendo forte, sendo visto como forte, sendo Sempre no visto comando, no comando. E na verdade ele não estava comandando já não tava mais. porque as dívidas foram tomando e ele, ao invés de pedir ajuda, de mostrar uma Isso, vulnerabilidade, de buscar uma mudança de mindset como você fez, ele se fez de forte e falou: não, vou dar o meu jeito aqui, empresta daqui, empresta dali, empresta dali. isso. E eu tô ressaltando isso, Fabinho, porque tem muita gente que vive isso. Quantas e quantas pessoas não conseguem pagar o cartão, vai lá, parcela a fatura, aí vai lá e pega um empréstimo para cobrir isso e pega outro cartão e vai se enrolando numa dívida infinita que chega muito grande. Então, eu quero saber agora como é que você fez para gerir as suas emoções até ter um positivo. Entende? Porque até conseguir um fôlego e falar, beleza, agora. Então, quando a gente soube, né, quando eu recebi esse e-mail, foi uma tristeza muito grande, uma decepção, né, que você tem. Principalmente no momento, né, que Uhum. você recebe aquilo, e aí no dia seguinte o agiota lá na porta do escritório. Mas, mais uma vez, eu não, já tá, né, já aconteceu. Então a gente precisa enfrentar o desafio. O que eu fiz naquele momento é reunir forças, sabedoria, porque é uma crise familiar, Claro. né? Não só financeira, mas uma crise instalada, né? Dentro da família, muito pelo que você falou, porque era o provedor, a pessoa forte, e em algum momento ele não soube falar, ó, gente, não dá mais, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, né? A gente precisa ter o pé no chão para manter tudo em ordem. Isso não aconteceu. E a partir dali eu chamei meu pai para conversar, falei, pai, o negócio é o seguinte, isso. Coloquei isso para a família, conversei com ele e falei, ó, agora a empresa vai ficar comigo, eu tenho dois caminhos. E aí é o que a gente está falando, é escolha. Eu podia ter aberto um novo escritório, né, tocado sozinho, ou eu vou assumir a bronca e a empresa fica comigo e deixa que eu vou resolver tudo isso aí para você. Agora ela é minha. Agora ela é minha. Tudo bem? Não, tudo bem. Toca porque não é. Por mais que você vai começar uma empresa, você não vai investir 2 milhões numa empresa inicialmente, né? Então, eu falei, mas deixa comigo. E mais uma vez, assim, quando você honra pai e mãe, Deus sempre concede coisas boas. Assumi todas as dívidas. Graças a Deus hoje eu posso falar que já estamos finalizando elas. Uhum. Entrou tudo no fluxo, talvez não conforme eles gostariam de receber, mas estão Sim. recebendo cada centavo. Foi instalada na época mais uma crise familiar, mais conversas, muitas coisas minha mãe também não sabia, e ninguém entendia, né, o porquê que surgiu, mas quando você está no dia a dia, quando você lida com dinheiro, você entende que isso pode acontecer, né? Então, hoje eles estão bem e eu já consigo, inclusive, ajudá-los, Uhum. né? E eu falei isso para ele por hombridade, né? Sempre eu vou ajudar no momento que o fluxo já estiver legal. Sempre vou estar ajudando meus pais, porque eles que construíram, esse escritório, eles que fizeram 25 anos daquela empresa. E por algumas falhas nos últimos anos aí, algo saiu do plumo. Mas é um desafio enorme.
Uma coisa que eu quero falar, assim, ressaltar, que muita gente tem medo de começar uma empresa do zero. Porque você começa uma empresa do zero e tem que aprender muita coisa nova, tem que, como você disse, entender público-alvo, fazer dinheiro, entender. Você não começou essa empresa do zero. Você começou essa empresa, você assumiu essa empresa com 2 milhões negativos. Precisou de muita coragem para fazer isso. E, e é muito importante também ressaltar que nós não estamos aqui julgando seu pai, sua mãe, ninguém. Porque, gente, eu conheço muitas pessoas que foram se enrolando em dívida, não sabia o que fazer. E às vezes essa pessoa, não sei se era o caso do seu pai, mas eu vou falar de pessoas que eu já conheci. Ela praticamente ela é viciada em ter essa imagem de forte para as pessoas que ela não pedia ajuda. Então, se você está passando por isso, se você é um pai de família, uma pessoa que você se percebe assim, tipo, nossa, eu quero que as pessoas me vejam como forte. Caramba, será que se você pedir ajuda, realmente você vai deixar de ser vista como forte? Será que se você pedir ajuda, conversar, e você realmente vai perder esse carinho das pessoas, essa admiração das pessoas? Então eu quero fazer essa reflexão nesse momento, porque o seu pai, eu vejo ele como se ele tivesse sido vítima de uma coisa que ele enfiou na cabeça dele que ele queria mostrar para todo mundo que ele dava conta, mesmo quando ele não tava dando. E aí, você vê assim, você percebe isso Não, nele? eu vejo, como eu falei, e tem essa questão de não mostrar que está fragilizado. Uhum, Então, você vê que ele visivelmente ele ficou doente, ele chegou a perder quase 20 quilos. uhum, É, porque é muito duro, né? Porque ele também construiu, ele saiu do nada e ele fez, sim, durante anos, um patrimônio bacana que depois, agora no final, que começou a cair, né? E isso, a se enfiar em dívidas e tudo mais, justamente por não saber a hora de falar, ó, agora não dá, por não saber falar não. não saber falar não, falar, ó, não consigo ajudar, eu preciso preservar o que tem, sozinho, né? Porque eu vejo que ele ficou anos sozinho no escritório. Eu já estava há alguns anos lá, mas eu também não, eu estava, mas não estava. Aham. Então, e ele não soube realmente a mostrar para nós, a pedir ajuda, falar, ó, a partir de agora, cada um precisa. Mas isso é comum, Fabinho. Pelo menos eu estudo isso, eu atendo pessoas, isso é muito comum. As pessoas que. Eu chamo isso de vício em ser forte, né? Sim, A pessoa que ela é viciada em ser forte, imagina, ela não tem nem pra ela, mas ela quer ajudar o outro. É exatamente. assim. É o seu pai, é outro pai de outra pessoa, é o pai de tanta gente, é a mãe de tanta gente. Tem um monte de gente assim. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, que é um dos mindsets que precisa mudar, porque a partir do momento que você entende, eu preciso de ajuda, quando você se abriu para receber uma ajuda, buscar uma mentoria, um curso, alguma coisa de fora para ajudar você, você falou, juntou com toda a experiência que você já tinha, com toda a bagagem que você já tinha de conhecimento, e falou: agora eu vou encarar isso. E você encarou e deu certo. E isso é muito importante. Muitas pessoas no seu lugar já tinham desistido. É até importante falar assim, porque hoje deu certo. Sim. Eu falo isso, eu faço algumas palestras, eu falo isso. É porque hoje deu certo. E se desse errado? Uhum. Né? Hoje tá Mas deu tudo certo por legal. conta das escolhas que você fez. Escolhas, não desistir, porque assim, em vários momentos, lógico que vem aquela vozinha assim, falar, ah, não vai dar certo, é muito desafiador, desiste, porque não é só os 2 milhões. É, a gente pega uma empresa que tinha uma cultura, que eu mudei essa cultura. Eu cheguei, o colaborador chegou a falar para mim, cara, isso vai dar errado. O colaborador que estava com ele há 20 anos. O que você está fazendo tá tudo errado, vai dar tudo errado. É tudo isso, é família, Não bate uma insegurança? completa. E eu falo para minha esposa, eu falo assim, e a gente como, porque ser empresário no Brasil é super-herói, e a gente como super-herói, parece que a gente não pode fraquejar. Uhum. Parece que a gente não pode pedir ajuda, a gente não pode chorar.
Não tem tempo, na verdade. É verdade, e realmente não tem tempo. Então, muito disso, a gente apanha tanto e tem que reerguer, que parece que a gente não pode ter o nosso momento de... eu sempre falo que nós empresários, se você não tem sócio, por mais que você tenha esposa, muita gente chora, tem que chorar sozinho, fala, meu, entra no chuveiro, chora, vai, bota a roupa e vambora. Porque é muito desafio. E agora, aproveitando esse gancho, eu quero que você dê um recado para alguém que está assistindo nesse momento o nosso programa. Uma pessoa que está atolada em dívida, uma pessoa que já está desistindo, uma pessoa que está tentando fazer de tudo para dar conta e não está conseguindo. O que você falaria para essa pessoa? Então, eu falaria para não desistir, porque eu acho que isso é a primeira coisa que uma pessoa que não tem sucesso ela faz, é desistir na primeira dificuldade. Se você está passando por um problema familiar, porque o nosso não era só problema financeiro, era problemas familiares, que era dentro da família. Acho que procurar ajuda para que alguém te dê uma palavra que vá mudar a sua cabeça ou algo que te faça sentido para você buscar. Porque todo mundo é igual. O que difere uma pessoa da outra de sucesso, uma pessoa de fracasso, é ter perseverança, continuar em frente. Muita gente vai colocar você para baixo. Mesmo depois que você consegue, muita gente fala, está fazendo alguma coisa de errado para dar certo. Então, vai ter muito mais gente para te jogar para baixo do que te jogar para cima. Então, estar cercado de pessoas boas ao lado, que te levem para cima, que te levem para um outro nível e não desistir. Acho que a palavra fundamental é não desistir, porque problemas a gente vai ter todo dia. Eu sempre falo, até para o meu time, o pessoal da minha volta, as pessoas uma se difere da outra, na resolução dos problemas. Porque a gente sai de casa, já tem um probleminha aqui, e não é 100% perfeito. Então, acho que é isso. A perseverança vai fazer você ser uma pessoa diferente. Linda a sua história. Obrigado. Muito obrigada. Eu ficaria aqui mais um tempão, mas assim, eu achei muito importante tudo que você trouxe. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo vão se identificar e a sua história e a história da sua família vai ajudar muita gente daqui pra frente. Obrigada, Fabinho. E para você que está assistindo, lembre-se, o seu tempo ainda não acabou. Supere o que precisa e siga em frente. Até o próximo programa. Tchau, tchau.